Boa noite, amigos queridos. Espero que todos vocês estejam bem. A gente sempre fica feliz de estar aqui com todos vocês no domingo às 8 horas no nosso Evangelho. Então, cada semana que se passa e cada domingo que chega é uma alegria a mais nos nossos corações por compartilhar esse momento tão curtinho e tão breve com todos vocês. Boa noite, Mônica. Boa noite, Elisa, Miriam, Suzana. Boa noite, Fidelis. Boa noite, Pati, Giovana, a Miriam. Boa noite a todo mundo que está entrando aqui nos acompanhando. Boa noite, Anthony. Seja bem-vindo. Deixa eu chamar já a nossa convidada antes de começar a fala. Só um segundo. Sejam todos bem-vindos. Já convidei aqui, já fiz a solicitação para a nossa convidada. Eu vou enviar de novo, porque eu acho que falhou. Certo? Boa noite, Elisa. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Certo? Boa noite para todo mundo. Elisa, já quero te agradecer por ter topado mais uma vez, mais um convite para participar do nosso Evangelho. É sempre bom estar aqui com você, Elisa. Pessoal. Sempre bom mesmo, Júlia. Obrigada também pela oportunidade. Show! Pessoal, antes da gente começar a leitura e o Evangelho da noite de hoje, vamos para os recadinhos que a gente sempre passa antes de começar, porque sempre tem gente vindo e assistindo o Evangelho pela primeira vez. O Evangelho que a gente faz aqui todo domingo às 8 horas, ele é o Evangelho da Associação. E ele iniciou, na verdade, com o objetivo de mostrar para todos vocês, para todos aqueles que têm interesse, de como se realiza um Evangelho no lar, para que vocês, além de participar desse momento aqui conosco, repliquem o Evangelho na casa de vocês. A Elisa também faz há muitos anos já, né, Elisa? E depois que a gente pega a prática, a constância, o compromisso de fazer, a gente não se vê mais sem o Evangelho no lar toda semana. Então aqui, gente, é o modelo, é o guia para que vocês repliquem e façam toda semana na casa de vocês. Como é que a gente faz então? A gente faz uma prece de abertura, a gente faz a leitura de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser outra obra edificante também. Aí a gente faz os comentários. Se vocês estiverem sozinhos, não tem problema. Vocês podem fazer o comentário com vocês. A gente nunca está sozinho. A gente está sempre acompanhado da espiritualidade. E aí faz a prece de encerramento. Lembrando da importância da água fluidificada, gente. É só encher um copinho de água, uma garrafa de água, deixa na mesa do lado da cama enquanto vocês fazem o evangelho, que a espiritualidade ela usa essa água como recurso para nos ajudar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então é um recurso que ele é muito fácil, barato e que está à nossa disposição de uma forma simples para que a gente use como tratamento. E lembrando também, desculpa me prolongar nos recados, me empolguei, Elisa. O Evangelho no lar, ele é um tratamento pra gente também. Tem N formas de tratamento e a gente não pode esquecer que o Evangelho no lar é um tratamento contínuo. A gente começa um dia neles e não para nunca mais. É o tratamento que vai pro resto da vida. Então, é esses recados antes da gente começar. Pessoal, eu vou pedir para Elisa fazer a prece de abertura, aí depois eu faço a leitura do nosso capítulo. Pode ser, Elisa? Pode ser. Vamos lá, então. O convite é para que a gente feche os nossos olhos, eleve os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em fraternidade, com o objetivo principal de nos conectarmos a essas mensagens de Jesus e, acima de tudo, entender a importância delas no nosso dia a dia. Que possamos hoje aprender um pouco mais, entender um pouco mais e, acima de tudo, tocar o nosso coração para que possamos fazer diferente, trazendo Jesus sempre nas nossas ações, nos nossos atos, durante a nossa semana. Damos então por aberto o Evangelho do Lar dessa noite. Que assim seja. Obrigada, Elisa. Bem-vindo, pessoal que está entrando agora. A gente vai iniciar a leitura. A gente está começando um novo capítulo hoje, que é o capítulo 24. Ele se chama Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire. E aí o item que a gente vai ler hoje, o título desses itens é Candeia sob o Alqueire.
Por que fala Jesus por parábolas? São 7 itens, gente, é bem longo essa parte. Eu vou pedir licença, Elisa, eu vou ler os 3 primeiros itens, que daí foi retirado do Evangelho de Mateus, de Lucas, e depois eu convido vocês para que no outro momento vocês façam a leitura com os comentários também do próprio Evangelho, certo? Vamos lá, então. Item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. O item 2. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Esse é do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. E o último item, o item 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. E como eu comentei, segue mais alguns itens que eu convido vocês à leitura posterior. Elisa, vou pedir para você começar compartilhando o que você leu, o que te chamou a atenção. Tem muita coisa aqui para ser discutida, são vários pontos, mas o que mais te brilhou aí o coração? O que queres compartilhar conosco? Então, vamos lá. Como a Júlia falou, tem vários itens aqui que chamam a atenção e no fim a gente acaba aprofundando em alguns deles, que realmente são os que talvez mais a gente precise nesse momento. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a rever esse capítulo, perguntei para minha filha se ela lembrava o que era candeia, o que era alqueire, né? Alqueire. E aí ela disse, eu acho que alguém já me disse uma vez, mas eu não me lembro direito. Então eu acho que a gente pode começar por aí, assim, lembrando o que significam essas palavras e por que dessa alegoria toda, né, que Jesus traz quando ele fala sobre isso, né? Então a gente tem que pensar que a candeia aí é uma pequena peça de iluminação, né, que ela normalmente é abastecida com óleo, com algum gás, algum combustível. Antigamente se usava muito, né? E o que é o alqueire? O alqueire é uma unidade de medida, na verdade. Ele faz a medida de cereais, enfim, tem uma série de medidas aí de espaços, mas nesse momento ele está se remetendo ao fato de lembrar, é como se fosse um cesto, né? O Pedro Paulo está aí, eu sei, qualquer coisa ele nos ajuda também nisso, né? Mas um cesto que fazia a medida dos grãos à época. Então, a ideia de pensar no alqueire e de colocar o alqueire sobre a candeia tem relação com apagar essa luz, né? Então, quando Jesus diz ali, né, de que não faz sentido a gente acender uma luz e cobrir ela com um vaso, né? Ou né, fazer tirar dela o combustível, aquilo que ela precisa para ela continuar iluminando. É mais ou menos essa a lógica que São Lucas e São Mateus relatam a gente, de uma maneira um pouquinho diferente, mas os dois trazem esse relato bem interessante, né? Então,
a gente parte desse pressuposto, de que Jesus nos chama a atenção a respeito dessa luz e diz, olha, não adianta fazer um esforço para acender essa luz, porque sim, há um esforço inicial para que essa luz seja acesa, mas se depois a gente não cuida dela, né? Se depois a gente coloca alguma coisa para tapar o combustível, ou põe embaixo da cama, ou coloca um vaso em cima, alguma coisa que faça com que ela não continue, né? E aí a gente traz, claro, essa urgência que a gente percebe em todos nós de que essa luz permaneça acesa, porque apesar desse movimento inicial de acender a luz ele não ser muito simples para cada um de nós, dependendo das situações que a gente vivencia, o que a gente percebe é que cada vez mais no mundo que a gente vive, nesse planeta, essa luz acesa, ela faz com que essa sombra fique escondidinha, né, ou não exista. Ou seja, se cada um de nós conseguir manter a sua luz, a gente vai conseguir manter mais iluminado esses caminhos todos nos quais a gente vem caminhando, vem trazendo, vem se percebendo nas nossas vivências enquanto encarnados nesse planeta. Então, é importante que a gente observe isso, porque se a gente não observar, naturalmente a luz vai se apagar, né? Como uma vela que vai dar tudo que pode para se manter acesa, e mesmo que eu não coloque um vaso ou que eu não tire o combustível, ela por si só ela se apaga, né? Então o que Jesus traz é muito isso, assim, observem que a gente precisa aprender a manter a nossa luz acesa. Por mais que a gente aprenda com a luz dos outros, e isso é bem importante de a gente mencionar, e eu acho que o texto vai falar um pouquinho disso, de que a gente, na troca com o outro, na convivência, nas nossas famílias, em sociedade, sem dúvida alguma, às vezes é só a luz do outro que a gente percebe, e é ela que ilumina aquela situação sombria pelo qual a gente passa. Por mais que essa luz nos ajude, há de chegar um momento em que a nossa luz vai ser necessária. Há de chegar um momento em que a gente também vai precisar auxiliar aqueles que estão próximos de nós. E é esse conjunto de luzes que vão fazer a diferença, né? Nessa regeneração desse planeta, nisso tudo que a gente tem vivido, né? Quando essa luz vem e vem mencionada a respeito do que ela é, né? O que seria essa luz, essa alegoria que Jesus traz, ela está muito relacionada muitas vezes ao conhecimento, aquilo que a gente aprende, seja na doutrina espírita, não conhecimento científico, mas o conhecimento das leis morais e daquilo que a gente sabe que é importante que a gente faça, né? E que muitas vezes a gente, às vezes, realmente deixa de lado e não mantém aceso, né? A pergunta, eu estava assistindo uma palestra do Arthur Valadares, que falava um pouquinho sobre essa parábola, essa passagem, né? E ele dizia muito assim, né? Que luz a gente quer que a pessoa veja, o que a gente quer deixar que a pessoa veja quando ela entra na nossa casa, né? Então, a gente pode imaginar uma visita entrando na nossa casa, e aí o que a gente quer que a pessoa perceba, né? O que a gente faz quando a gente recebe uma visita? Normalmente a gente deixa tudo organizadinho, minimamente arrumado, né? Normalmente é aquilo que a gente faz, né? Então, a lógica da luz é mais ou menos essa, assim, a gente não quer que as pessoas vejam as nossas luzes? Será que a gente não anseia isso, né? Obrigada, Pedro, agora que eu vi tua mensagem ali, né, sobre o Alqueire, é isso mesmo, né? Então tá, eu não tô tão errada assim. A Fábio também comentou sobre a questão geral, né, de a gente olhar o conjunto caminhando para a verdade e o amor, é isso mesmo. Gente, é sempre bom quando vocês vão colocando coisas ali, porque daí a gente vai trazendo vocês junto para essa conversa, né? Mas aí eu estava falando sobre essa lógica de receber uma visita, né? Então, quando a gente vai receber uma visita, o que a gente espera? O que a gente faz? A gente se prepara para isso. E muitas vezes a gente esquece de deixar a luz acesa, a gente não quer que a luz fique apagada. Então, quando a gente se prepara para isso, essa casa que ele fala não é a nossa casa de verdade, é a nossa casa mental. Então, quem entra na nossa casa mental, que é essa casa mental que a gente que está relacionado aos nossos conhecimentos, está relacionado aos nossos sentimentos, aquilo que a gente consegue já colocar em ação, né? A gente vai construindo essa nossa casa mental. Então, quando a gente receber alguém nessa nossa casa, é claro que a gente vai querer que ela esteja iluminada,
né? Então, e mais ainda, aquele que visita a minha casa, será que eu não quero que ele saia com um pouco dessa minha luz junto dele? Será que não seria o mais importante de tudo, assim, eu conseguir manter essa chama acesa e ainda deixar com que ele vá embora, com que ele saia dessa casa, né, no momento de uma visita, se a gente faz essa analogia, levando um pouquinho dessa luz também, para ajudá-lo como combustível a acender a sua luz, né? Então, eu acho que esse todo está muito relacionado nessas linhas, né, que são muitas, né, tem muitos significados aí que a gente falou, que a gente pode aprender, né, que eu não falei, mas que a gente pode aprender e que nos ajudam a entender um pouquinho dessa passagem. Não sei se tu queres falar já, Júlia, ou eu continuo aqui, se veio alguma coisa que tu queres... Eu ia falar só no final, Elisa, mas olha, o Evangelho no Lar a gente faz desde final de 2020. Eu acho que dessa vez foi aonde eu e a pessoa convidada fomos para a mesma linha. Elisa, tinha muita coisa para a gente explorar. A gente foi para o mesmo caminho, eu vi a mesma palestra do Arthur. Então, já que eu e a Elisa, a gente viu o mesmo conteúdo, gente, assistam, depois vocês coloquem no Google, no YouTube, Candeia sobre o Alqueire, do Arthur Valadares. Está muito legal a fala dele. Eu e eles, a gente está resumindo um pouco do que ele falou. Então, eles acho que eu vou trazer agora, que vai complementar a tua fala. Eu achei muito legal que nessa fala do Arthur, ele divide esse assunto da candeia, mas a candeia que é a luz do nosso coração, que foi o que a Elisa trouxe, é uma parábola, né, gente? Que a gente tem que fazer três coisas. O Arthur divide nessa fala dele, né? Que é o acender, que é o manter e que é o elevar essa candeia que é do nosso coração. E aí o acender essa luz dos nossos corações, o que é? É buscar conhecer a verdade. Que verdade é essa, né? É a verdade de que somos espíritos imortais, que a vida continua, as verdades do mundo espiritual. Como é que a gente faz isso? É estudando, é lendo, é buscando o conhecer, o saber essa verdade. Assim, a gente vai acendendo a candeia do nosso coração. Mas a Elisa também já falou, né, Elisa? Uma vez acesa, ela pode apagar bem rapidinho, né, Elisa? 2 toques, que nem diz o manezinho, para nossa luz se apagar. Então, a gente precisa buscar manter a candeia do nosso coração acesa. E para manter, eu achei muito legal, Elisa. Ele é muito didático, o Arthur Valadares, né? Ele fala que para a gente manter uma luz de verdade acesa, né? Precisa do combustível para manter essa luz acesa e precisa do oxigênio para que seja queimado para a luz continuar existindo. Precisa, então, do oxigênio e do combustível. E aí ele faz a metáfora que o combustível é aquilo que a gente coloca. A gente faz algo, coloca o combustível para a luz ficar acesa. Qual será que é o nosso combustível para manter a nossa candeia acesa? É o que a gente doa. É o trabalho, são as oportunidades, a nossa renovação íntima, é tudo aquilo que sai de nós para que essa candeia se mantenha acesa. Então, é a renovação íntima. E aí, o oxigênio é tudo aquilo que Deus nos dá. Por quê? Assim como o oxigênio está ao redor de todo mundo, sem exceção, tem acesso a esse oxigênio, o oxigênio da nossa candeia, que é o que Jesus nos dá, é o quê? É a oportunidade de servir. Esse é o oxigênio da nossa candeia que Jesus, que Deus, nos dá o tempo inteiro. Então, sempre que a gente quiser manter a nossa candeia acesa, vai ter o oxigênio do serviço a favor do outro à nossa disposição. Elisa, quantas vezes tu já estava meio triste, meio desanimada? Aquele negócio, né? Aconteceu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daí a gente para assim, não. Vou fazer uma coisa de útil, vou mudar aqui o pensamento. E na hora surge uma mensagem no WhatsApp de alguém perguntando alguma coisa, surge algo dentro de casa que precisa da tua ajuda. Sempre surge algo, gente, pra gente tirar o foco da tristeza e botar o foco no outro, em auxiliar, na caridade, no amor. Então, esse é o nosso oxigênio que o Arthur Valadares traz. Então, com o oxigênio do serviço em favor do próximo e com o combustível da nossa renovação íntima, da nossa mudança, a gente mantém essa candeia acesa. E aí, não acabou, continuou legal. Ele fala ainda
que se a gente eleva uma luz mais para cima num ambiente, ilumina mais longe, aqui a luz tem mais alcance. Então a gente também tem que acender, manter e elevar a nossa candeia íntima. E o que é esse elevar? Tá, poxa, já fiz a minha renovação íntima, já estou ajudando o outro, o que falta, né? Falta a gente vivenciar todos os dias, nas pequeninas coisas, tudo isso, esse é o elevar. Por quê? Quando a gente vivencia de verdade, gente, essas verdades do Evangelho, a gente não está só falando. Não é só a nossa boca que fala. É o nosso coração que está entrando em ação. E é assim que a gente exemplifica o Evangelho. E é por isso que a gente eleva. Porque ele vai mais além. Então, olha quanto trabalho para a semana já, né, Elisa? A gente fala da atividadezinha, acender, manter e elevar. Se a gente conseguir um desses já na semana, já é vitória. Então, olha, essa é a fala do Arthur na palestra dele, que a Elisa trouxe pra gente também. E aí, só para finalizar essa partezinha, o Arthur, ele também fala pra gente tomar cuidado, a Elisa já trouxe, com o que abafa, que é o alqueire que a gente coloca em cima. Sabe quando tem uma vela e daí você coloca o copo assim, e daí a vela para, porque corta o oxigênio e a vela para. A gente também abafa a nossa luz própria. Como? É a nossa indiferença. Ele fala muito da mágoa, para a gente tomar cuidado com a mágoa, porque tudo de bom que chega até nós, se a gente alimenta a mágoa, essas coisas boas vão se perdendo e vão se esquecendo. A indisciplina, a preguiça, aí a lista de coisas que abafam a nossa luz, ela vai longe. Mas fica essa atenção, então, para a gente não colocar o alqueire da indisciplina, da preguiça e da mágoa na nossa candeia, que é tão difícil, Elisa, de acender, de manter e de elevar, a gente ainda vai lá e abafa, para deixar mais difícil ainda, né? A gente não precisa disso. E aí, para finalizar essa minha partezinha, a Elisa, de novo, eu nunca vi tão coordenadas aqui, sincronizadas, sobre a luz própria e a luz dos outros, né? Gente, a gente tem a felicidade, quem tem a felicidade de caminhar com pessoas, sejam elas quem for, parente, amigo, não importa, ao lado, que seja um pontinho de luz no teu caminho a iluminar e a te ajudar, isso é motivo de ser muito grato. Porque, gente, às vezes a nossa luz, ela não existe, ela tá ali, ó, quase apagadinha. Então, tem aqueles amigos que vêm, iluminam o nosso caminho e nos ajudam. Mas, né, sempre tem um mas, a gente precisa conquistar a nossa própria luz, porque chega uma hora na vida de todo mundo, a gente vai, o testemunho ele é individual, é nosso, para com a gente mesmo. Então a gente precisa acender a nossa luz, até porque a gente não vai ter essas pessoas, enquanto encarnadas, ao nosso lado para sempre. A gente precisa aprender a caminhar sozinho. E Emmanuel, ele é bem curtinho, Elisa, mas essa fala de Emmanuel ela é tão fofa. Emmanuel nos diz assim: vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada. Então a gente tem que agradecer esses que iluminam nosso caminho, às vezes por uma encarnação inteira conosco, mas ir construindo essa candeia, que não é um trabalho aqui, né? Só para essa encarnação, Elisa. É para nós como espíritos imortais. Esse é o trabalho. Desculpa, Elisa, acabei me prolongando, mas realmente foi muito sincronizado o nosso entendimento. Chamou a atenção dos mesmos pontos. Júlia, ainda bem que dessa vez a gente não falou antes, né? Porque às vezes a gente até conversa antes, vou falar mais ou menos isso e tal, hoje não. Mas assim, ó, eu acho que é porque realmente eu acho que essa visão, até alguém comentou ali, interessante ver o Alqueire como o que abafa, né? Eu acho que é uma visão bem mais didática mesmo da gente entender. Para fechar só essa questão, eu traria aquela analogia que ele faz em relação à água, e de a
gente perceber de que tudo tem que estar muito vivo, tem que estar em movimento. Por quê? Porque se a gente não movimenta, é como uma água parada. A água parada não faz efeito nenhum, ela até faz mal para a saúde. Então a gente precisa usufruir desse movimento, dessa possibilidade que o universo nos traz de fazer essa diferença. Eu estava lendo um texto hoje de uma pessoa que perguntava assim: você toma água só no domingo? Ou você toma água todos os dias? Eu tomo água todos os dias, eu preciso tomar água todos os dias, porque senão eu não vou sobreviver, todos nós. Então, se a gente deixar para fazer só no domingo, ou só em um dia na semana, não vai funcionar. A gente precisa fazer a nossa parte todos os dias. Mesmo que eu ainda não consiga tomar aquela quantidade de água diária necessária, eu preciso começar aos poucos e fazer esse exercício aos poucos, mantendo esse combustível que é tão importante para que essa chama se mantenha acesa. Às vezes ela fica meio fraquinha, a gente sabe disso, não é fácil. A gente vive um momento terreno que é bem complexo. A gente sabe, todos nós vivenciamos dramas e situações que nos fazem repensar muitas coisas, mas é bem o que a Júlia traz, assim, a gente precisa acalentar os nossos corações com essas pequeninas coisas que nos fazem a diferença, para olhar para frente e pensar, não, vamos lá, eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui, e que bom que eu conheço essa doutrina, que bom que eu tenho Jesus perto de mim para exemplificar, para trazer e para me orientar, né? Porque muitas vezes a gente esquece disso. E se a gente esquece, realmente vai ficando mais complicado. Eu queria trazer, para a gente quase encerrar, porque já está quase no horário aí, né? Aquela parábola, tem lá no livro do Humberto de Campos, tem um trecho que fala parábola simples. Ele foi escrito pelo irmão X, Humberto de Campos, né, com a psicografia de Chico Xavier, e é uma história que conta mais ou menos assim, de que diversos aprendizes rodeavam Jesus em Cafarnaum, e ele observou que eles discutiam algumas coisas, eles estavam conversando sobre algumas coisas, dizendo sobre o que era melhor, se era melhor a pessoa falar sendo mais incisiva ou sendo mais carinhosa, e eles divergiam em relação a isso, né? O que é melhor quando a gente vai tratar sobre determinados assuntos, né? Melhor eu ser mais incisivo ou é melhor eu ser mais carinhoso? E aí Jesus, quando percebe isso, ele começa a contar uma história que diz o seguinte, né? Que uma vez um gênio do bem, atendendo a um pedido de um lavrador, que era uma pessoa simples e humilde, emitiu um raio de luz a esse lavrador, dizendo para ele que a partir daí ele se tornaria a pessoa otimista e tudo que ele pensasse e quisesse iria acontecer. Então, o que acontece? Com esse poder do gênio do bem, esse lavrador fez com que a sua plantação tivesse uma colheita recorde, e aí ele percebeu que ele podia ajudar o seu vizinho, o seu próximo, tudo que ele falava e que ele entrava em contato prosperava, as pessoas ao seu redor também prosperaram, e aquela cidade se tornou uma cidade muito próspera, né, muito que se destacava em várias coisas, por conta, né, dessa abundância, né, e dessa alegria que fazia parte da vida deles. Essa luz, que é dita luz, né, essa luz do gênio do bem, foi levada a lugares muito distantes. Mas um belo dia, aquele povo resolveu que não estava se dando muito bem com uma cidade vizinha e deu uma brecha para que o gênio do mal viesse, chegasse perto e emitisse um raio de trevas no coração de uma mulher que estava lá no meio desse povo, que passou a não sentir mais essa luz e passou a não sentir mais essa claridade. A partir daí ela passou essa raiva, essa angústia aos seus filhos, que passaram a trabalhar de uma forma diferente na colheita, e aquilo que prosperava começou a não prosperar mais, e essa multiplicação de pensamentos também aconteceu. Então, qual é a lógica dessa parábola, né? Dessa história, não é uma parábola, né? Que chama parábola simples, ele fala, o nome é parábola simples, né? Mas que tem relação com o que a gente está falando, né? Ele traz um pouco desse cuidado que a gente tem que ter com essa palavra, mas principalmente de observar do quanto esse nosso exemplo, essa nossa luz, ele pode ir longe, tanto pelo gênio do bem, como pelo gênio do mal. Então, às vezes, a forma como a gente não consegue manter essa luz ou repartir essa luz para o outro faz toda a diferença. Então, às vezes, a gente está ali, né, num momento de desequilíbrio, a gente não percebe, a gente acaba perpetuando algumas coisas
que vão para frente e a gente nem se dá conta, né? Então, o cuidado de que a gente seja luz e que a gente perceba o quanto essa luz pode ir longe. Porque às vezes a gente faz a nossa prece e a gente não se dá conta do quanto ela é importante para a espiritualidade, do quanto ela auxilia, né? E aí tem uma frasezinha que eu queria falar também, que é lá do irmão Jacó, que fala o seguinte, lá no Novo Despertar do livro psicografado pelo Chico Xavier, não voltei, né? No capítulo Novo Despertar, que diz assim: ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e ser feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Olha que coisa linda, gente, que a gente consiga lembrar disso, né? Então, que a gente consiga se nutrir desse combustível quando essas palavras vêm no nosso coração e tanto nos fazem nos conectar com essa espiritualidade sempre tão presente nas nossas vidas, né? Vamos orar, vamos vigiar e vamos nos movimentar para que a gente seja feliz, porque a gente, apesar de passar por tantas coisas aqui, a gente veio para ser feliz. Então, que a gente busque essa felicidade nas pequenas coisas, mesmo nos momentos turbulentos, porque sempre, sempre próximo de nós, a gente vai ter pessoas e coisas que vão nos auxiliar para que essa felicidade se faça presente. Acho que é isso, Júlia. Tens mais alguma coisa para fechar aí, né? Não, a tua fala fechou perfeitamente. Eu acho que esse é o foco, gente. A gente sempre tem algo bom para olhar, algo bom para nos fortalecer e pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Então vamos focar nisso. Elisa, a tua finalização foi perfeita. Eu vou emendar, gente, com a nossa prece de encerramento, então, para a gente manter esse pensamento da Elisa. Obrigada pela participação de todos vocês nos comentários. E Elisa, obrigada pela tua participação de novo. Vou convidar vocês para a prece de encerramento. Vamos então manter este pensamento de acreditar no poder da nossa oração, do poder do nosso pensamento em favor de nós mesmos e do outro. Que possamos, cada um de nós, imaginar nossos lares e todos aqueles que convivem conosco sendo amparados, que a nossa casa seja higienizada para essa semana que está se iniciando. Que possamos auxiliar esses espíritos amigos na tarefa de manter este ambiente limpo, puro, no passar da semana. E que agora possamos imaginar a candeia de nossos corações iluminando, indo em direção à nossa casa espírita, Associação Espírita Fé e Caridade, e que esses pontos de luz se encontrem lá, que a espiritualidade possa utilizar desse recurso para auxiliar todos aqueles que estão necessitados, mais necessitados que nós nestes instantes. Que possamos manter essa candeia acesa com o Evangelho de Jesus e com a certeza de que não estamos sozinhos. Que assim seja. Obrigada mais uma vez, todos que participaram, seu França, Marlete, Ana Carla. Elisa, obrigada mais uma vez e que todos vocês tenham uma ótima semana. Até domingo que vem.